Uma enfermeira foi contratada para cuidar de um milionário em estado vegetativo. Em uma tarde silenciosa, quando ninguém estava por perto, ela se aproximou e viu algo impossível. Ele moveu os dedos e sussurrou uma palavra que a deixou completamente em pânico. O que aconteceu depois revelou um segredo capaz de destruir vidas. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para seguir assistindo. Ana respirou fundo antes de tocar a campainha da imponente mansão. A propriedade, cercada por altos muros e vastos jardins bem cuidados, era um monumento à riqueza, mas também parecia carregar um peso silencioso. Era o tipo de lugar que impressionava, mas não acolhia. A enfermeira ajeitou a gola do uniforme branco, tentando disfarçar o nervosismo enquanto esperava. A porta foi aberta por uma empregada séria, com um avental impecavelmente limpo, que não ofereceu mais do que um aceno rápido para que Ana entrasse. O ar era frio, impregnado de uma mistura de madeira polida e algo que parecia abandono. "Você deve ser Ana. Siga-me, por favor", disse a mulher, sem sequer um sorriso. Conduzida por um longo corredor de piso de mármore, Ana observou as paredes decoradas com obras de arte que exalavam uma aura de sofisticação vazia. Quando chegaram ao grande salão, ela viu uma mulher sentada em um sofá de couro, folheando uma revista como se nada no mundo pudesse perturbá-la. "Clara, esta é Ana, a nova enfermeira." Clara ergueu os olhos da revista, avaliando Ana de cima a baixo com um olhar frio e calculista. "Certo. Espero que tenha lido os termos do contrato. Não tolero descuidos", disse Clara, sem qualquer introdução calorosa. "Li, senhora. Estou aqui para fazer o meu melhor", respondeu Ana, mantendo a compostura. "Ótimo. Seu paciente é meu marido, Henrique. Está em estado vegetativo desde o acidente há 8 meses. Faço questão de pontualidade e discrição. Não temos tempo para sentimentalismos." O tom seco e a indiferença com que Clara falava do marido causaram um desconforto imediato em Ana. Ela se limitou a um aceno e esperou por mais instruções. "O quarto dele é no andar superior. Jane vai te levar. Espero que não precise ser chamada por mim para resolver problemas", finalizou Clara, voltando os olhos para a revista, como se a conversa já tivesse terminado. Seguindo Jane, Ana subiu uma escada em espiral que parecia levá-la a um outro mundo. O silêncio se tornava mais denso a cada degrau, até que chegaram à porta do quarto. A empregada a abriu sem cerimônia, revelando um espaço amplo e bem iluminado, mas de uma frieza clínica. No centro do quarto, Henrique estava deitado em uma cama ajustável com lençóis impecavelmente brancos. Seus olhos estavam abertos, mas fixos em algum ponto indefinido. Máquinas monitoravam seus sinais vitais e um ventilador mecânico emitia sons ritmados. Ana aproximou-se, ajustando o lençol e observando o rosto do homem. Ele tinha traços marcantes, mas estavam apagados pela imobilidade. "Aqui está ele. Qualquer coisa que precisar, há um interfone ao lado da cama", disse Jane antes de sair, deixando Ana sozinha. Enquanto analisava os equipamentos e começava a se familiarizar com a rotina, Ana não conseguia ignorar a sensação de vazio no quarto. Era como se Henrique estivesse preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, esquecido por todos ao seu redor. Depois de algumas horas organizando os itens médicos e registrando anotações, Ana ouviu um som estranho. Um leve tum veio do outro lado do quarto. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém. "Alguém aí?" perguntou quase em um sussurro. Não houve resposta. Ana hesitou, mas seguiu o som. Ao lado da cama de Henrique, notou algo no chão. Um porta-retrato estava caído, o vidro estilhaçado. Ana abaixou-se para pegá-lo e viu que a foto mostrava Henrique e Clara em um momento feliz. Mas algo no reflexo do vidro quebrado fez seu coração acelerar. Ana pegou o porta-retrato com cuidado, observando a imagem sorridente de Henrique e Clara. A moldura dourada estava amassada em uma das laterais e o vidro quebrado refletia a luz de forma quase ameaçadora.
Colocando o objeto de volta na mesa ao lado da cama, ela franziu a testa. Como isso caiu? Murmurou para si mesma. O quarto estava fechado, sem correntes de ar que pudessem ter derrubado o objeto. Tentando afastar a sensação incômoda, Ana decidiu se concentrar no trabalho. Ela começou a revisar os relatórios médicos de Henrique, que estavam organizados em uma prancheta ao lado do monitor cardíaco. O histórico era extenso e técnico, mas algo chamou sua atenção. Apesar do diagnóstico de estado vegetativo persistente, os registros mais recentes indicavam reflexos inconsistentes, como movimentos mínimos das pálpebras e leve tensão muscular. Isso não é comum, pensou. Ana passou a tarde ajustando os equipamentos e observando Henrique com atenção. Sua pele parecia bem cuidada, mas havia uma palidez que sugeria a falta de exposição ao sol. O silêncio da casa, combinado com o som rítmico das máquinas, deixava o ambiente carregado. Enquanto checava os sinais vitais, Ana percebeu algo inesperado. Os olhos de Henrique, antes imóveis, pareceram seguir seus movimentos brevemente quando ela ajustou o soro intravenoso. Por um instante, achou que fosse sua imaginação, mas a sensação era clara demais para ser ignorada. Henrique! Chamou com a voz suave. Os olhos dele permaneceram fixos no teto, mas havia algo sutil na expressão, uma tensão quase imperceptível. Ana sentiu o coração acelerar. Estava diante de um corpo aparentemente imóvel, mas algo dentro dele parecia querer romper aquela barreira. Naquela noite, Ana aproveitou a tranquilidade para reorganizar os lençóis da cama de Henrique. Enquanto trabalhava, notou uma peculiaridade. O rosto de Henrique parecia menos inexpressivo do que antes. Suas sobrancelhas tinham uma leve contração, como se ele estivesse ouvindo. "Você consegue me ouvir, Henrique?" perguntou, sem esperar resposta. Ela continuou arrumando os lençóis, tentando ignorar a tensão crescente. Então, aconteceu. Um dos dedos da mão direita de Henrique moveu-se levemente, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer Ana parar no meio do movimento. Ela segurou a mão dele com cuidado, observando cada detalhe. Por um momento, nada aconteceu. Então, novamente, um movimento. Desta vez, os dedos pareciam querer se fechar. "Meu Deus!" sussurrou, sentindo uma mistura de empolgação e medo. Ana correu para anotar a ocorrência no relatório, mas quando voltou a olhar para Henrique, percebeu que seus olhos estavam fixos diretamente nela. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo, ansiosa para retomar seu trabalho. A descoberta do movimento nos dedos de Henrique na noite anterior não saía de sua cabeça. Ela queria observar cada detalhe, procurando mais sinais de consciência. Após preparar os materiais médicos, ela decidiu explorar um pouco mais a mansão. Enquanto subia as escadas, um som inesperado chamou sua atenção. Era um miado baixo e prolongado, vindo do final do corredor. Ana seguiu o som até encontrar um gato listrado de olhos intensamente verdes. Ele estava sentado em frente à porta de Henrique, como um sentinela. Ao vê-la, o animal miou novamente e esfregou-se na madeira da porta. "Oi, garoto!" "Ou garota!" Ana se abaixou, tentando fazer carinho, mas o gato escapou rapidamente, correndo pelo corredor e desaparecendo atrás de uma cortina. Curiosa, Ana seguiu o animal até um pequeno salão conectado ao corredor principal. Lá, o gato estava deitado sobre uma poltrona envelhecida, lambendo as patas com a tranquilidade de quem estava em casa. Enquanto o observava, uma voz seca a interrompeu. "Esse gato não serve para nada, mas insiste em ficar por aqui." Ana se virou e viu Clara parada na entrada do salão. A expressão no rosto da mulher era de puro desprezo. "Ele tem dono?" perguntou Ana, tentando parecer casual. "Não. Apareceu há alguns meses. Provavelmente algum animal de rua que entrou pelo jardim. Não tenho tempo para lidar com isso." Clara deu de ombros e saiu do cômodo sem dizer mais nada. Ana olhou novamente para o gato, que a encarava como se tivesse ouvido cada palavra.
Parece que você não é muito querido por aqui, hein? Disse Ana em tom de brincadeira. Mais tarde, Ana voltou ao quarto de Henrique e começou sua rotina de cuidados. Enquanto ajustava os equipamentos, ouviu um som familiar, o miado do gato. Virando-se, viu o animal sentado na entrada do quarto, observando com curiosidade. "Então você gosta deste quarto?" perguntou, aproximando-se do gato. Ele entrou lentamente, caminhando até a cama de Henrique e pulando para cima do colchão. Ana ficou surpresa. O gato deitou-se ao lado de Henrique, enroscando-se próximo à sua mão direita, a mesma que havia se movido na noite anterior. "Incrível!" murmurou Ana, notando que o gato parecia prestar atenção especial em Henrique. Enquanto trabalhava, Ana percebeu algo ainda mais curioso. O gato se levantava e miava suavemente toda vez que Henrique fazia algum movimento involuntário, como um leve piscar ou um tremor na mão. Era como se o animal estivesse reagindo a sinais que escapavam aos olhos humanos. Nos dias seguintes, o gato tornou-se uma presença constante no quarto de Henrique. Ana o viu como um aliado silencioso, um companheiro que parecia compreender mais do que as aparências indicavam. Certa tarde, enquanto anotava os sinais vitais de Henrique, ouviu o som de arranhões. Virando-se, viu o gato próximo a um móvel antigo, arranhando insistentemente uma das laterais. "Ei, pare com isso!" Ana tentou afastá-lo, mas o gato continuou determinado. Curiosa, Ana examinou o local onde o animal estava arranhando. Notou que a madeira parecia um pouco desgastada, como se tivesse sido manipulada antes. Ao pressionar a lateral do móvel, ouviu um clique sutil. Uma pequena gaveta secreta deslizou para fora, revelando um compartimento escondido. Dentro da gaveta, Ana viu algo inesperado. Uma antiga caixa de música e um envelope amarelado com o nome de Henrique escrito à mão. Ana ficou paralisada por alguns segundos, encarando a pequena gaveta que o gato havia revelado. Dentro, a caixa de música era simples, de madeira escura, com detalhes esculpidos à mão. Ao lado dela, um envelope com o nome de Henrique escrito em letras firmes estava fechado, mas desgastado pelo tempo. Ela pegou a caixa de música com cuidado, sentindo o peso da antiguidade em suas mãos. A tampa era decorada com uma rosa entalhada, e a chave para dar corda estava na lateral. Ana hesitou antes de girá-la algumas vezes. Quando abriu a tampa, uma melodia delicada começou a tocar. No instante em que o som preencheu o quarto, Ana percebeu algo extraordinário. A expressão de Henrique mudou. Por uma fração de segundo, parecia que os músculos de seu rosto haviam se contraído levemente. "Henrique!" chamou ela, aproximando-se da cama. Ele não respondeu, mas os movimentos sutis eram inegáveis. A melodia tinha evocado uma reação. Ana sentiu um arrepio na nuca. O gato, agora ao lado de Henrique, olhava atentamente para ele, como se também percebesse a mudança. Ana tentou tocar a música novamente, mas foi interrompida por um som alto e abrupto, passos apressados no corredor. Antes que pudesse reagir, Clara entrou no quarto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Clara com a voz cortante. Ana rapidamente fechou a tampa da caixa de música, mas não antes que Clara percebesse. Seus olhos imediatamente se fixaram no objeto nas mãos de Ana. "Onde você encontrou isso?" Clara se aproximou com passos firmes, o rosto tomado por uma expressão que misturava surpresa e raiva. "Estava em um compartimento escondido no móvel. Começou Ana, mas foi interrompida. "Não importa onde estava, você não tinha o direito de mexer." "Eu só..." Henrique reagiu à música. "Foi algo incrível, ele reagiu..." Clara repetiu com um tom de incredulidade que logo se transformou em desdém. "Isso é impossível." "Não, eu vi." Os músculos do rosto dele se contraíram. Foi real. Clara permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos em Henrique, como se buscasse algum sinal que confirmasse as palavras de Ana. Quando não viu nada, balançou a cabeça com impaciência. "Essa caixa de música não deveria estar aqui."
E você não vai tocá-la novamente, ordenou, arrancando o objeto das mãos de Ana e colocando-o debaixo do braço. Ana sentiu a frustração crescer, mas tentou manter a calma. Por que não? Se algo provoca uma reação nele, não deveríamos explorar isso? Clara a encarou com os olhos estreitados. Há coisas sobre o passado de Henrique que você não entende, e mexer nisso terá consequências graves. Considere isso um aviso. Sem esperar por resposta, Clara saiu do quarto, levando a caixa de música consigo. Ana ficou parada, ainda tentando processar o que havia acontecido. A reação de Clara foi inesperadamente emocional, algo que contrastava com sua postura fria habitual. Isso só aumentava as suspeitas de Ana de que havia muito mais por trás da história de Henrique do que ela sabia. Ela voltou sua atenção para o envelope que também estava na gaveta secreta. Pegando-o com cuidado, Ana percebeu que estava lacrado, mas o selo era tão antigo que se desfez facilmente quando ela o abriu. Dentro havia uma carta manuscrita. A caligrafia era elegante, mas apressada, como se o autor tivesse escrito sob pressão. Ana começou a ler. Para quem encontrar esta carta, se você está lendo isso, é porque Clara falhou em manter seu segredo. Não sei quanto tempo tenho, mas preciso registrar minha suspeita antes que seja tarde demais. Há algo acontecendo. Uma traição. Minha vida pode estar em perigo. Clara não é quem aparenta ser. Ela esconde algo grande, algo que vai muito além de mim. O restante da carta estava manchado, como se tivesse sido borrado por água ou lágrimas. Ana leu e releu cada palavra, tentando entender o que poderia ter levado Henrique a escrever algo tão desesperado. Naquela noite, Ana teve dificuldade em dormir. As palavras da carta ecoavam em sua mente. E se Clara realmente tivesse algo a esconder? E mais importante, como isso poderia estar relacionado ao estado vegetativo de Henrique? No dia seguinte, Ana tentou manter a rotina com normalidade. Ela observava Henrique atentamente enquanto fazia os cuidados básicos, procurando qualquer outro sinal de resposta. No entanto, o que a intrigava ainda mais era a ausência da caixa de música. Clara parecia ter feito questão de removê-la completamente da casa. Mas por quê? Durante a tarde, Ana viu Clara na biblioteca, segurando a caixa de música enquanto conversava ao telefone. A expressão no rosto de Clara era séria, quase ameaçadora. Eu disse que isso deveria ter desaparecido, não posso arriscar. Dê um jeito nisso hoje mesmo. Ana fingiu estar apenas passando pelo corredor, mas as palavras de Clara aumentaram ainda mais sua curiosidade. Mais tarde, enquanto revisava os sinais vitais de Henrique, Ana decidiu tomar uma atitude ousada. Se a música realmente causava uma reação nele, ela precisava testá-la novamente. Pensando nisso, começou a cantarolar a melodia de memória, recriando os sons que ainda estavam frescos em sua mente. Para sua surpresa, Henrique reagiu. Seus olhos piscaram mais vezes do que o habitual, e seus dedos novamente mostraram movimentos mínimos. Você está aí, não está? Sussurrou Ana, inclinando-se próxima ao rosto dele. Ela sentiu uma conexão inexplicável com o homem na cama. Algo dentro dela dizia que ele estava lutando para se comunicar, para romper as barreiras de sua condição. Enquanto Ana estava absorta nas reações de Henrique, ouviu passos no corredor. Clara apareceu novamente, com uma expressão sombria, e disse em um tom frio: Eu avisei para não mexer no que não deve. Isso não vai acabar bem para você. Ana esperou até a mansão silenciar. Era noite, e o som dos passos apressados dos funcionários tinha cessado. Desde o incidente com a caixa de música, Clara parecia ainda mais tensa, controlando cada canto da casa com uma vigilância quase opressora. Ana sabia que precisava agir com cuidado, mas algo na carta encontrada na gaveta secreta a inquietava. As palavras de Henrique sugeriam uma verdade obscura que precisava ser desvendada. Se Clara realmente estava escondendo algo, as respostas poderiam estar no escritório de Henrique, um lugar que ele provavelmente usava para organizar sua vida
antes do acidente. O escritório ficava no térreo, longe dos quartos principais. Quando Ana entrou, a primeira coisa que percebeu foi o cheiro de couro e papel envelhecido. Estantes repletas de livros antigos ocupavam as paredes, e no centro havia uma imponente mesa de mogno, com gavetas fechadas. Ela começou a abrir as gavetas cuidadosamente, procurando por algo que confirmasse as suspeitas levantadas pela carta. A maioria continha papéis de negócios, contratos e documentos financeiros. Nada parecia fora do comum, até que, ao puxar uma gaveta do lado esquerdo, encontrou um pequeno caderno preto. O caderno estava marcado com um nome gravado em dourado: Henrique Moretti. Quando o abriu, Ana percebeu que era uma espécie de diário misturado a anotações. As primeiras páginas eram preenchidas com listas e compromissos, mas à medida que avançava, o tom dos escritos mudava. Tenho que ser mais cuidadoso com Clara. Seus interesses não parecem mais alinhados aos meus. Estou começando a desconfiar de suas intenções. Ana virou as páginas rapidamente, sentindo o peso das palavras. Ontem à noite, ouvi Clara falando ao telefone. Ela mencionou algo sobre contas bancárias que não reconheço. Quando perguntei, ela desconversou. Preciso investigar mais. Algo está errado. A próxima anotação fez o coração de Ana disparar. Se algo acontecer comigo, alguém precisa saber que Clara pode estar envolvida. Eu tentei protegê-la, mas talvez tenha me enganado sobre quem ela realmente é. Ana sentiu um frio na espinha. Henrique claramente suspeitava de Clara antes do acidente, mas os detalhes ainda estavam nebulosos. Decidida a procurar mais, ela abriu outra gaveta e encontrou uma pasta com documentos financeiros. Ao analisá-los, percebeu discrepâncias. Transferências para contas no exterior e investimentos em negócios que não pareciam legítimos. Enquanto lia, um som no corredor fez seu corpo enrijecer. Passos. Ana rapidamente fechou o caderno e os documentos, escondendo-os debaixo de papéis comuns na mesa. A porta do escritório se abriu, revelando Clara. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Clara, a voz afiada como uma lâmina. Ana tentou manter a calma, ajeitando os papéis à sua frente. Eu precisava de um lugar tranquilo para revisar alguns relatórios médicos de Henrique. Achei que o escritório seria ideal. Clara cruzou os braços, analisando Ana com um olhar desconfiado. Isso não faz parte das suas responsabilidades. É melhor você se manter focada no trabalho com ele. Ana deu um sorriso tenso, tentando parecer submissa. Claro, não quis causar problemas. Clara permaneceu ali por mais alguns segundos, como se tentasse captar algo no ar. Finalmente, ela deu meia volta e saiu, fechando a porta com força. Ana soltou o ar preso nos pulmões, mas sabia que agora precisava ser ainda mais cautelosa. Clara claramente estava desconfiada, e qualquer deslize poderia ser desastroso. Decidida a manter as descobertas a salvo, Ana pegou o caderno e a pasta com os documentos e os escondeu em sua própria bolsa, cobrindo-os com um casaco. Voltando para o quarto de Henrique, ela não conseguia tirar da cabeça as palavras do diário. Se algo acontecer comigo, o que exatamente Henrique sabia? E mais importante, o que Clara estaria disposta a fazer para manter esses segredos enterrados? Quando Ana entrou no quarto de Henrique, encontrou a cama dele ligeiramente deslocada, como se alguém tivesse estado ali enquanto ela estava no escritório. Ana entrou no quarto de Henrique com passos cuidadosos, os olhos imediatamente captando algo diferente. A cama estava levemente deslocada, como se tivesse sido movimentada. As cortinas estavam abertas, deixando entrar um feixe de luz que iluminava o rosto imóvel de Henrique. Algo estava fora do lugar, mas Ana não conseguiu identificar o quê. Depois de verificar o quarto, ela decidiu ignorar a sensação de inquietação e focar em seu trabalho. As anotações encontradas na noite anterior ainda giravam em sua mente.
As palavras de Henrique, a suspeita sobre Clara e os documentos financeiros agora eram peças de um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Ana olhou para Henrique, que parecia inerte como sempre, mas sabia que não era toda a verdade. "Bom dia, Henrique. Vamos trabalhar um pouco hoje", disse, tentando parecer animada. Ela posicionou uma cadeira ao lado da cama e abriu o caderno de Henrique, onde estavam as anotações mais marcantes. Decidiu tentar algo arriscado, ler para ele os próprios pensamentos. "Tenho que ser mais cuidadoso com Clara. Seus interesses não parecem mais alinhados aos meus." Ana parou, observando Henrique atentamente. Nada aconteceu. Ela continuou. "Ontem à noite, ouvi Clara falando ao telefone. Ela mencionou algo sobre contas bancárias que não reconheço." Quando terminou essa frase, notou um leve movimento nos olhos de Henrique. Eles pareciam se mover, ainda que minimamente, em direção ao som da voz dela. "Henrique, você está ouvindo?" perguntou, inclinando-se um pouco mais perto. Por um instante, ela sentiu como se os olhos dele quisessem se fixar nela. A esperança a preencheu, mas sabia que precisava de mais evidências antes de concluir qualquer coisa. Ana fechou o caderno e foi até o interfone. Pedindo um pouco de privacidade, ela esperou que a empregada removesse a bandeja de refeições do corredor e trancou a porta. "Ok, vamos tentar outra coisa", murmurou. Ela retirou a pequena caixa de música que havia guardado em sua bolsa. Na noite anterior, enquanto Clara não estava por perto, Ana conseguiu recuperá-la do lugar onde a mulher havia escondido. Agora, girando a chave da caixa, ela ativou a melodia mais uma vez. Assim que a música começou a tocar, Henrique reagiu. Desta vez não havia dúvida. As pálpebras dele se moveram e o canto da boca quase formou uma linha tensa. "Henrique, você consegue me ouvir?" perguntou Ana, sentindo o coração acelerar. Henrique piscou. Era impossível determinar se era coincidência, mas Ana sabia que não podia ser apenas isso. Ao final da música, Ana repetiu o processo, desta vez segurando a mão de Henrique. Ela sentiu um pequeno movimento, quase imperceptível, mas real. "Está tudo bem. Eu vou ajudar você", prometeu, apertando levemente os dedos dele. Ana sabia que Clara ficaria furiosa se descobrisse que ela ainda tinha a caixa de música. Contudo, a reação de Henrique a encorajou a ser mais ousada. Decidiu testar algo mais específico. Ela pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever palavras simples em letras grandes. "Sim, não, ajuda, perigo." Colocando o papel na frente de Henrique, ela pediu que ele movesse os olhos em direção à palavra que quisesse escolher. "Henrique, está tudo bem. Se você consegue me entender, tente olhar para a palavra sim." Houve um momento de silêncio tenso e então, lentamente, os olhos de Henrique moveram-se em direção à palavra sim. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Certo, vamos tentar outra coisa." Ela apontou para outra palavra. "Se você está em perigo, olhe para perigo." Desta vez, a resposta foi mais rápida. Henrique fixou os olhos na palavra com uma intensidade que Ana não tinha visto antes. "Entendido. Você está em perigo", disse ela, tentando manter a calma. Ana trocou as palavras por outras, desta vez relacionadas às anotações de Henrique. Escreveu Clara, traição, ajuda e dinheiro. "Henrique, por favor, me diga, Clara está envolvida no que aconteceu com você?" Os olhos de Henrique moveram-se lentamente, mas de forma deliberada, até a palavra Clara. Ana sentiu a respiração ficar presa no peito. Ela tentou não deixar o pânico tomar conta. "Ok, uma última pergunta, Henrique. Quero que você olhe para a palavra mais importante." Ela apontou para traição. Desta vez, os olhos de Henrique se fixaram imediatamente na palavra, com uma intensidade inconfundível. Antes que Ana pudesse reagir, o som de passos ecoou no corredor, seguido por uma batida na porta. A voz de Clara atravessou o silêncio, firme e cheia de autoridade. "Abra a porta, Ana. Agora."
A batida na porta tornou-se mais insistente, cada golpe reverberando pelo quarto e pelo peito de Ana. Ela olhou para Henrique, que parecia alheio à tensão, mas sabia que ele tinha acabado de confirmar suas suspeitas com o movimento dos olhos. Ana respirou fundo, escondendo rapidamente a folha de papel com as palavras sob a almofada da cadeira próxima e colocando a caixa de música no bolso interno de sua bolsa. Caminhou até a porta e a abriu, forçando um sorriso para Clara. "Algum problema, senhora?" perguntou, tentando soar profissional. Clara entrou sem ser convidada, os olhos varrendo o quarto com desconfiança. "Eu deveria fazer essa pergunta. Por que a porta estava trancada?" Clara cruzou os braços, o tom de voz carregado de desdém. "Tranquei para evitar interrupções durante os cuidados de Henrique. Ele respondeu a estímulos hoje, e eu estava tentando observá-lo com mais atenção", explicou Ana, mantendo o tom neutro. Clara arqueou uma sobrancelha, aproximando-se da cama de Henrique. Ela olhou para ele com aparente indiferença, mas Ana percebeu uma tensão sutil em seu rosto. "Respondeu a estímulos? Não me faça rir, Ana. Ele está em estado vegetativo. Você está vendo coisas onde não existem", rebateu Clara, a voz carregada de sarcasmo. "Não estou imaginando coisas. Ele se comunicou comigo." Movimentou os olhos de forma deliberada para responder perguntas simples. Clara riu, mas o som não tinha humor. "Você é nova aqui, deixe-me te explicar algo. Já tive outras enfermeiras que pensaram a mesma coisa. Todas acreditaram que poderiam salvar Henrique ou trazê-lo de volta. E todas se enganaram. Não quero que você crie falsas esperanças. Com todo respeito, não é só uma questão de esperança. É um progresso real. Acho que ele está tentando nos dizer algo." As palavras de Ana pareceram tocar um nervo em Clara. Por um momento seu rosto endureceu e ela se aproximou da enfermeira, diminuindo o tom de voz para algo quase ameaçador. "Não perca tempo tentando interpretar movimentos aleatórios como mensagens. Faça o seu trabalho, mas não ultrapasse seus limites. Não vou avisar de novo." Sem esperar por resposta, Clara saiu do quarto batendo a porta atrás de si. Ana ficou ali, imóvel, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A ameaça implícita nas palavras de Clara era clara. Ela não queria que Ana avançasse em suas descobertas sobre Henrique. Mas por quê? Voltando para o lado da cama, Ana pegou a folha de papel escondida e colocou-a discretamente dentro de sua bolsa. Ela se inclinou sobre Henrique, falando em voz baixa. "Eu sei que você está tentando me dizer algo, Henrique, e eu vou descobrir. Prometo." Henrique permaneceu imóvel, mas seus olhos pareciam mais vivos do que nunca. Nas horas seguintes, Ana tentou manter sua rotina de cuidados com Henrique, mas a tensão com Clara pairava sobre ela como uma nuvem pesada. Cada interação com a mulher era uma dança cuidadosa, tentando não atrair mais atenção do que o necessário. No entanto, Ana percebeu que Clara estava aumentando sua vigilância. A cada vez que Ana entrava ou saía do quarto de Henrique, parecia que Clara estava por perto, observando. Em um momento de descanso, Ana decidiu revisar suas anotações. Ela listou todas as reações de Henrique, cada movimento de olhos, cada contração mínima, tentando encontrar um padrão. Ao relembrar o momento em que ele olhou fixamente para a palavra traição, Ana começou a conectar os pontos. Clara sabia que Henrique estava tentando se comunicar, e isso a assustava. Certa tarde, enquanto ajustava os lençóis de Henrique, Ana decidiu arriscar mais uma vez. "Henrique, você consegue se lembrar de algo sobre Clara? Se sim, pisque 2 vezes." Os olhos de Henrique moveram-se ligeiramente e Ana prendeu a respiração. Ele piscou uma vez, depois outra. Ana sentiu uma onda de adrenalina. "Ótimo! E sobre o acidente? Foi mesmo um acidente?" Henrique não respondeu imediatamente. Ana esperou, observando atentamente seu rosto. Então, de forma lenta e hesitante, ele piscou novamente. O coração de Ana batia acelerado. Ela estava no caminho certo.
Naquela noite, enquanto preparava a medicação noturna, Clara apareceu na porta mais uma vez. Desta vez, estava acompanhada de um homem desconhecido, alto e com postura intimidadora. Ana, este é o Dr. Carvalho. Ele é neurologista e veio avaliar Henrique. Achei que seria útil ter uma segunda opinião sobre o seu suposto progresso. Ana escondeu o nervosismo e cumprimentou o médico, que parecia mais interessado em Clara do que em Henrique. Durante a avaliação, o Dr. Carvalho realizou exames básicos, mas não demonstrou muito interesse em observar Henrique profundamente. Após 10 minutos, ele deu um diagnóstico seco. Não há sinais de consciência significativos. O estado dele permanece o mesmo. Clara lançou um olhar satisfeito para Ana. Está vendo? Eu disse que não havia progresso. Ana, no entanto, não recuou. Com todo respeito, doutor, Henrique reagiu aos estímulos mais cedo. Acho que devemos continuar monitorando-o com mais frequência. O médico apenas balançou a cabeça sem se comprometer. Clara, por outro lado, sorriu de forma condescendente. Vou deixar isso claro para você, Ana. Se continuar insistindo em criar fantasias, isso pode colocar seu trabalho aqui em risco. Entendido? Ana assentiu, mas por dentro estava decidida a continuar. Mais tarde, naquela noite, enquanto Ana ajustava Henrique para que ele ficasse mais confortável, decidiu perguntar novamente. Henrique, se Clara tem algo a ver com o seu estado, tente piscar. Desta vez, ele piscou repetidamente com mais força do que antes. Ana se inclinou, sussurrando. Você está tentando me alertar sobre ela, não está? Henrique moveu os olhos de forma clara, fixando-os diretamente na porta, como se estivesse avisando que alguém estava ouvindo. Ana mal conseguiu dormir naquela noite. A confirmação de que Henrique tentava alertá-la sobre Clara mexia com seus nervos. A repetição das piscadas e o olhar intenso do homem imobilizado na cama eram um pedido de socorro que ela não podia ignorar. No entanto, algo estava claro. Clara sabia que Ana estava chegando perto demais de algo que ela queria esconder, e isso a tornava ainda mais perigosa. Na manhã seguinte, enquanto arrumava os equipamentos no quarto de Henrique, Ana percebeu o gato entrando silenciosamente. Ele caminhou em direção à cama, mas em vez de deitar-se próximo a Henrique, como de costume, ele começou a farejar um canto do quarto. O que você está fazendo agora? Ana sussurrou, observando o comportamento do animal. O gato parou em frente a uma pequena estante no canto do quarto, subiu para o primeiro nível e começou a arranhar um dos painéis de madeira com insistência. Você nunca para de me surpreender, sabia? Disse Ana, aproximando-se. Curiosa, ela passou os dedos pelo painel de madeira onde o gato estava arranhando. Havia uma ligeira fenda. Usando as unhas, Ana pressionou e conseguiu abrir um compartimento escondido na estante. Dentro, encontrou um pequeno diário de couro preto, envelhecido e com as bordas das páginas amareladas. O que temos aqui? Murmurou, pegando o diário com cuidado. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama de Henrique e começou a folhear as páginas. A caligrafia era familiar. Era a mesma do caderno que havia encontrado no escritório. O diário parecia mais pessoal, uma coleção de pensamentos e reflexões de Henrique antes do acidente. Nas primeiras páginas, Henrique descrevia sua rotina e reflexões sobre os negócios. Era claro que ele era um homem metódico e cauteloso. No entanto, à medida que avançava pelas páginas, o tom mudava. Algo está errado com Clara. Ultimamente ela tem agido de forma estranha. Desvia o olhar quando pergunto sobre suas viagens e muda de assunto quando menciono os gastos da empresa. Ana continuou lendo com o coração acelerado. Hoje, ouvi uma conversa dela ao telefone. Estava no jardim falando baixo, mas captei o suficiente. Ela mencionou um homem chamado Ricardo e algo sobre transferências garantidas. Quando perguntei mais tarde, ela apenas riu e disse que era um negócio sem importância. Mas por que escondê-lo de mim?
O nome Ricardo apareceu novamente em outras anotações, sempre associado a algo obscuro. Henrique parecia estar tentando descobrir a verdade sobre as ações de Clara, mas encontrava resistência. Nas páginas seguintes, a narrativa tornava-se mais preocupante. Comecei a revisar os relatórios financeiros da empresa. Há discrepâncias que não consigo ignorar. Clara tem acesso a tudo, e eu temo que ela esteja desviando dinheiro. Não quero acreditar, mas os números não mentem. Se isso for verdade, ela está me traindo da forma mais cruel possível. Ana virou a página e encontrou a anotação mais inquietante até então. Ontem à noite, Clara discutiu comigo como nunca antes. Acusei-a de estar escondendo algo e ela explodiu. Disse que eu era paranoico e que estava vendo inimigos onde não havia. Mas havia algo nos olhos dela, um medo que ela não conseguiu esconder. Eu disse que levaria as provas para o conselho da empresa. Ela saiu de casa sem dizer uma palavra. Não voltou até tarde da noite. Estou começando a temer pela minha segurança. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Henrique estava claramente convencido de que Clara tinha algo a esconder, e o tom de suas palavras indicava que ele sabia que algo terrível poderia acontecer. Enquanto lia, Ana ouviu o som de passos no corredor. Ela rapidamente fechou o diário e o escondeu sob a almofada da cadeira. Clara apareceu na porta, com o rosto carregado de suspeitas. Você anda muito ocupada ultimamente, Ana. Espero que esteja focada no que realmente importa, disse Clara, lançando um olhar rápido para Henrique. Sempre, senhora. Henrique é minha prioridade. Clara permaneceu ali por alguns segundos, como se tentasse ler a mente de Ana. Então, com um sorriso falso, virou-se e saiu. Assim que a porta se fechou, Ana soltou o ar preso e pegou o diário novamente. Ela sabia que estava se arriscando, mas precisava chegar ao fim daquela história. Nas últimas páginas, Henrique mencionava um nome que Ana nunca tinha ouvido antes: Roberto Delgado. Roberto Delgado. Clara mencionou esse nome em um telefonema. Descobri que ele é um advogado especializado em contratos e negócios no exterior. Não tenho dúvidas de que ele está ajudando Clara a encobrir algo. Tenho uma reunião marcada com ele em 23 de outubro. Preciso confrontá-lo diretamente. Ana congelou. 23 de outubro. Era exatamente 2 dias antes do acidente que havia deixado Henrique em estado vegetativo. Ana olhou para Henrique com o diário ainda em mãos. Sua voz saiu em um sussurro. O que aconteceu naquela reunião, Henrique? Foi isso que mudou tudo? Henrique moveu os olhos lentamente, fixando-os no diário, como se tentasse responder. O sol da manhã atravessava as enormes janelas da mansão, iluminando os corredores frios e impecavelmente polidos. Ana entrou no quarto de Henrique, preparada para iniciar mais um dia de trabalho. O diário que descobrira na noite anterior estava escondido com segurança em sua bolsa, mas o peso de suas revelações ainda pairava sobre ela. Ao entrar, notou algo estranho. Clara estava lá, sentada ao lado da cama de Henrique, algo raro de acontecer. A mulher segurava o diário de couro nas mãos, as unhas bem cuidadas passando pelas páginas com uma calma inquietante. Ana congelou na porta, tentando decidir como reagir. Clara ergueu o olhar, percebendo sua presença. Ah, Ana, que coincidência! Eu estava dando uma olhada nisso, disse Clara, sua voz doce, mas com um tom de ameaça implícita. Como encontrou isso? Perguntou Ana, tentando soar casual. Clara fechou o diário com um estalo seco e o colocou sobre o criado mudo ao lado da cama. Parece que estava escondido aqui, no quarto de Henrique. Curioso, não acha? Clara sorriu, mas os olhos estavam gelados. Você não deveria estar mexendo nas coisas dele sem minha permissão. Ana manteve a calma. Eu apenas encontrei o diário por acaso enquanto limpava. Achei que poderia ser algo importante para entender a condição de Henrique. Clara levantou-se devagar, ajeitando o vestido elegante. Não se preocupe com isso, Ana. O passado de Henrique não é da sua conta.
Seu trabalho é cuidar dele agora, não se intrometer na vida que ele tinha antes. Com todo o respeito, senhora, acredito que qualquer coisa que possa ajudar na recuperação dele deveria ser explorada. Clara inclinou a cabeça, os lábios formando um sorriso vazio. É admirável que você se preocupe tanto, mas tome cuidado para não ultrapassar seus limites. Funcionários desleais não costumam durar muito tempo aqui. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Ana sabia que Clara estava deixando claro que estava sendo observada, mas também que o diário incomodava a mulher de alguma forma. Mais tarde, Ana percebeu que Clara estava especialmente vigilante naquele dia. A mulher fazia visitas constantes ao quarto de Henrique, geralmente sem motivo aparente, e parecia sempre aparecer nos momentos em que Ana estava mais concentrada no trabalho. Enquanto ajustava o travesseiro de Henrique, Ana sentiu Clara entrar novamente no quarto. "Ele parece bem hoje, não acha?" perguntou Clara, com um tom casual que Ana sabia ser falso. "Está estável, mas continua mostrando sinais de reação a estímulos", respondeu Ana, tentando medir suas palavras. Clara deu uma risada curta. "Claro que sim. Tenho certeza de que você acredita nisso." Ana não respondeu. Clara aproximou-se da cama e olhou para Henrique com uma expressão que misturava desprezo e algo que Ana não conseguiu identificar. Henrique era um homem muito ambicioso, sempre queria controlar tudo. Talvez agora ele esteja aprendendo a lição sobre o que significa não ter controle, murmurou Clara, como se falasse consigo mesma. Ana sentiu um calafrio. "Não acho que ele mereça isso", disse Ana, cuidadosamente. Clara virou-se, o sorriso de antes desaparecendo. "Não cabe a você decidir o que ele merece ou não. Apenas faça o seu trabalho, Ana." No final do dia, enquanto arrumava seus pertences para sair, Ana ouviu vozes vindas da biblioteca no andar de baixo. Reconheceu o tom firme de Clara e parou no topo da escada para ouvir. "Isso precisa ser resolvido agora", dizia Clara, o tom de voz carregado de urgência. Ana inclinou-se levemente para ouvir melhor, tentando manter-se fora de vista. "Não importa como, apenas cubra os rastros. Não quero mais nenhuma ligação com isso", continuou Clara. Ana prendeu a respiração. As palavras de Clara eram vagas, mas carregadas de implicações sombrias. Cobrir rastros era uma expressão que podia significar muitas coisas, nenhuma delas boa. A ligação terminou abruptamente e Ana recuou para o corredor, tentando processar o que havia ouvido. Clara estava escondendo algo, e agora Ana tinha mais certeza do que nunca que isso estava relacionado ao estado de Henrique. Mais tarde naquela noite, Ana estava sentada em seu quarto improvisado na mansão, segurando o diário de Henrique novamente. As palavras que ele havia escrito ecoavam em sua mente. Ele sabia que algo estava errado. Ele sabia que Clara não era confiável. Ana pegou seu celular e começou a procurar pelo nome Roberto Delgado, o advogado mencionado nas anotações. Não demorou muito para encontrar uma conexão. Roberto trabalhava com contratos internacionais e tinha vínculos com empresas de fachada. Enquanto lia mais sobre o advogado, uma mensagem de texto de um número desconhecido apareceu na tela do celular. "Pare de fazer perguntas, Ana. Para seu próprio bem." Ana sentiu o sangue gelar. Alguém estava monitorando seus passos, e isso significava que ela estava mais próxima da verdade do que imaginava. O som das máquinas no quarto de Henrique era um ruído constante, um lembrete da fragilidade de sua situação. Ana entrou no quarto naquela manhã com o coração pesado após a mensagem ameaçadora da noite anterior. Apesar disso, estava mais determinada do que nunca. Ela trancou a porta, certificando-se de que Clara não pudesse interrompê-la, e puxou uma cadeira para se sentar ao lado de Henrique. "Henrique, precisamos conversar de verdade hoje", disse ela suavemente, segurando a mão dele com delicadeza. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas Ana sabia que havia mais acontecendo por trás daquele olhar vazio.
Você tem tentado me dizer algo e eu quero ajudar. Vou usar as palavras novamente como antes. Por favor, me mostre o que sabe. Ana colocou um pedaço de papel com palavras escritas em letras grandes ao lado da cama. Sim, não, Clara, perigo, ajuda. Ela se inclinou e apontou para cada palavra enquanto falava. Henrique, está em perigo? Por favor, olhe para a palavra sim, se for verdade. Por um momento, nada aconteceu. Ana quase desistiu, mas então viu o movimento. Lento, hesitante, mas claro. Os olhos de Henrique desviaram-se em direção à palavra sim. Ótimo! Isso é ótimo, Henrique, disse Ana, a empolgação crescendo em sua voz. Ela trocou o papel por outro com novas palavras. Traição, acidente, Clara, verdade. Clara está envolvida no que aconteceu com você? Sem hesitar, os olhos de Henrique fixaram-se em Clara. Ana prendeu a respiração. O que ela fez com você, Henrique? Por favor, me ajude a entender. Ela escreveu rapidamente novas palavras. Dinheiro, mentiras, acidente. Henrique demorou mais dessa vez, mas finalmente olhou para a palavra acidente. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O acidente. Não foi realmente um acidente, foi? Henrique piscou uma vez, depois outra. Com a mente acelerada, Ana continuou a pressionar por mais informações. Pegou um bloco maior de papel e escreveu o alfabeto inteiro, em letras grandes. Henrique, eu sei que isso será difícil, mas quero que você tente soletrar o que está tentando me dizer. Por favor, mova seus olhos para as letras e eu vou anotá-las. Ela segurou a mão de Henrique, como para encorajá-lo. Vamos começar. Henrique começou a mover os olhos lentamente, parando em algumas letras. Ana anotou cuidadosamente. R-I-C-A. Ela parou, o coração disparado. Ricardo, é isso? O nome é Ricardo? Henrique piscou 2 vezes, confirmando. Ricardo, o nome que Henrique mencionara em seu diário como parte do mistério em torno de Clara. Quem é Ricardo? Ele está envolvido no que aconteceu com você? Henrique moveu os olhos para a palavra sim. Ana tentou processar as informações. Ricardo, Clara, o acidente. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, mas ainda faltava o elo final. Antes que pudesse perguntar mais, ouviu passos pesados no corredor. Ana sentiu o pânico crescer. Henrique, preciso que você tente me dizer mais um nome rápido, por favor. Henrique começou a mover os olhos novamente, tentando formar outra palavra. Ana segurou o bloco de notas com mãos trêmulas, pronta para anotar. Ele piscou 2 vezes para a letra R, depois moveu os olhos para O, mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu abruptamente. Clara estava ali, a expressão de raiva em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Perguntou Clara, com uma voz tão gelada quanto cortante. Ana rapidamente escondeu o papel sob a almofada e levantou-se. Eu estava apenas verificando as reações de Henrique aos estímulos como parte da terapia. Respondeu, tentando soar calma. Clara deu alguns passos à frente, olhando primeiro para Ana e depois para Henrique. Você está tentando fazer o impossível. Ele não vai acordar, Ana. Pare de fingir que suas tentativas estão funcionando. Ana manteve o olhar firme. Com todo o respeito, senhora, eu acho que você subestima a força de Henrique. Clara estreitou os olhos. Tome cuidado com suas palavras, Ana. Elas podem custar caro. Clara deu um passo à frente, aproximando-se da cama, enquanto Henrique, como se em protesto silencioso, piscava repetidamente. Clara olhou para Ana com um sorriso gélido. Está claro que Henrique não tem nada a dizer. Talvez você devesse se preocupar mais com suas próprias atitudes. Ana deixou o quarto de Henrique, ainda sentindo os olhos de Clara sobre ela. A tensão entre as duas havia se tornado palpável, como um campo elétrico pronto para explodir. Ana sabia que estava chegando perto da verdade, mas também percebia que Clara não hesitaria em agir para protegê-la. Descendo as escadas para a cozinha, Ana encontrou o mordomo da casa, Vicente, um homem de meia idade com gestos precisos e fala comedida.
Ele trabalhava na mansão há décadas e parecia ser o único funcionário que mantinha distância de Clara, agindo de forma mais neutra em relação aos outros empregados. "Senhor Vicente, posso falar com você por um momento?" perguntou Ana, enquanto ele organizava uma bandeja de chá. "Claro, senhorita Ana. O que precisa?" Ana olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhos antes de falar. "Há quanto tempo trabalha aqui?" Vicente ergueu uma sobrancelha, surpreso com a pergunta, mas respondeu sem hesitar. 23 anos. Entrei ainda jovem quando a família Moretti comprou a propriedade. Então você conhece o senhor Henrique há bastante tempo, disse Ana, tentando medir a reação dele. Sim, conheço. Era um homem justo, inteligente, sempre foi muito cuidadoso, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Até certo ponto. Ana percebeu a hesitação na última frase e decidiu arriscar. Até certo ponto. O que quer dizer com isso? Vicente largou a bandeja e cruzou os braços, a expressão agora mais séria. Não sei exatamente o que está procurando, senhorita, mas diria que o senhor Henrique nem sempre foi tão cuidadoso em quem confiava. Ana sentiu um arrepio. Vicente sabia mais do que estava dizendo. Eu preciso de sua ajuda, Vicente. Acho que algo muito errado aconteceu com Henrique e Clara pode estar envolvida. Ele está tentando se comunicar comigo, mas preciso de provas para entender o que realmente aconteceu. Vicente balançou a cabeça, como se estivesse debatendo algo internamente. Finalmente, suspirou. Sempre suspeitei que havia algo errado. O senhor Henrique mencionou algumas coisas para mim antes do acidente, mas nunca fui além. O que ele mencionou? Perguntou Ana ansiosa. Ele disse que tinha dúvidas sobre os negócios de Clara e que suspeitava que ela estava agindo por conta própria, sem informá-lo. Mas eu nunca fiz nada. Achei que não era meu lugar. Ana segurou o braço de Vicente com firmeza, mas sem agressividade. Agora é a hora de fazer algo. Henrique precisa de nós. Você sabe onde podemos encontrar algo que prove o que ele suspeitava? Vicente hesitou novamente, mas então olhou para a porta da biblioteca. O escritório dele é monitorado. Clara sabe tudo o que acontece ali, mas há um cofre escondido atrás da prateleira central. Apenas o senhor. Henrique tinha acesso, mas acredito que as chaves estejam entre as coisas dele. Mais tarde, Ana voltou ao quarto de Henrique, determinada a encontrar as chaves do cofre. Enquanto reorganizava os objetos ao lado da cama, encontrou um pequeno chaveiro escondido na gaveta inferior da mesa de cabeceira. Uma das chaves parecia antiga, provavelmente a do cofre mencionado por Vicente. Com o coração acelerado, ela se dirigiu à biblioteca e encontrou Vicente já esperando, fingindo organizar os livros enquanto a sala estava vazia. A prateleira central, murmurou ele, sem olhar diretamente para Ana. Ana deslizou os dedos pela parte inferior da prateleira até encontrar um pequeno botão. Ao pressioná-lo, ouviu um clique e uma seção da estante se abriu, revelando um cofre embutido. Ela inseriu a chave com mãos trêmulas e girou. O cofre se abriu, revelando uma coleção de documentos e um pequeno pendrive. Ana pegou tudo rapidamente, escondendo-os em sua bolsa. Isso pode ser perigoso para você, Ana. Cuidado com o que faz agora, alertou Vicente. Ela assentiu, mas estava decidida. De volta ao quarto, Ana começou a examinar os documentos. Entre eles, encontrou relatórios financeiros detalhados, mostrando transações para contas no exterior ligadas ao nome de Ricardo. O pendrive continha e-mails que revelavam claramente que Clara estava desviando dinheiro e manipulando os ativos de Henrique para seu próprio benefício. Ana sabia que tinha algo valioso em mãos, mas ainda não era o suficiente. Ela precisava encontrar uma conexão clara entre as ações de Clara e o acidente de Henrique. Naquela noite, enquanto Ana estava em sua mesa organizando os documentos, Clara apareceu de repente na porta do quarto. Trabalhando até tarde, Ana? Perguntou Clara, com um sorriso que não alcançava os olhos.
Ana escondeu os papéis sob uma pasta, tentando parecer calma. Apenas revisando os relatórios médicos de Henrique. Quero garantir que não haja nada que eu tenha deixado passar. Clara entrou no quarto, aproximando-se devagar. Eu aprecio sua dedicação, mas espero que não esteja indo além do que é necessário. Ultimamente, parece que você está curiosa demais. Ana sentiu o sangue gelar, mas manteve o sorriso. Apenas estou tentando ajudar. Clara inclinou-se sobre a cama de Henrique, passando os dedos pelo lençol com desinteresse aparente. Cuidado, Ana. Às vezes querer ajudar demais pode colocá-la no caminho errado. Clara deu um último olhar para Ana antes de sair do quarto e murmurou quase para si mesma, mas alto o suficiente para Ana ouvir. É melhor que não tenha esquecido que nesta casa eu vejo tudo. Na manhã seguinte, Ana entrou no quarto de Henrique com uma determinação renovada. Cada interação com Clara tornava mais evidente que a mulher estava ciente de que Ana se aproximava perigosamente da verdade. As palavras veladas, os olhares calculados e as ameaças disfarçadas agora pesavam mais do que nunca. Ana começou a sua rotina, ajustando os equipamentos e conversando com Henrique em voz baixa, mantendo o hábito de estimulá-lo. Enquanto movia a poltrona próxima à cama, ouviu um leve estalo vindo da base de um dos abajures. Curiosa, ela abaixou-se para verificar e notou algo incomum. Uma pequena abertura na base do abajur que não parecia fazer parte do design original. Ao inspecionar mais de perto, encontrou algo inesperado, uma pequena câmera escondida. "O que é isso?" sussurrou, pegando o dispositivo com cuidado. A câmera estava bem disfarçada e claramente tinha sido instalada para monitorar o quarto sem que ninguém soubesse. Ana sentiu um arrepio. Quem estaria assistindo? E, mais importante, o que poderia ter sido gravado antes do acidente de Henrique? Ela escondeu a câmera em seu bolso e saiu do quarto rapidamente. Ana foi até seu quarto improvisado na mansão e fechou a porta, certificando-se de que ninguém a observava. Ela conectou o dispositivo a seu laptop, ansiosa para descobrir o que havia sido gravado. Depois de alguns minutos, conseguiu acessar os arquivos armazenados. As gravações datavam de meses antes do acidente de Henrique. Ana viu cenas corriqueiras, funcionários entrando no quarto, Clara verificando os equipamentos, mas havia algo estranho na forma como ela agia quando estava sozinha com Henrique. Em uma das gravações, Clara estava sentada ao lado da cama de Henrique, antes de seu acidente. Sua postura era rígida e sua expressão exibia uma frieza assustadora. "Você acha que pode me controlar, Henrique?" disse Clara, em um tom baixo e cortante. Ana assistiu, horrorizada, enquanto Clara inclinava-se sobre Henrique, apontando um dedo para ele. "Eu cansei de viver na sua sombra. Você acha que é tão inteligente, tão imbatível, mas não tem ideia do que sou capaz." Clara levantou-se abruptamente e saiu do quarto, batendo a porta. Ana continuou assistindo às gravações. Havia várias outras interações em que Clara parecia frustrada, sussurrando ameaças veladas, enquanto Henrique, então saudável, estava deitado na cama, lendo documentos ou descansando. Então, finalmente, encontrou o que procurava. Uma gravação datada de 2 dias antes do acidente de Henrique mostrou Clara e um homem desconhecido, que Ana reconheceu como Ricardo, discutindo no quarto. "Se ele descobrir, estamos arruinados", disse Clara com a voz cheia de pânico. "Ele não vai descobrir nada, e se ele ameaçar, temos outras formas de resolver isso", respondeu Ricardo com frieza. Ana pausou o vídeo, o coração disparado. Isso era a prova que ela precisava. Clara e Ricardo estavam tramando algo antes do acidente. Enquanto Ana organizava os arquivos para salvar uma cópia, ouviu passos no corredor. Fechou o laptop rapidamente e escondeu a câmera de volta no bolso. Quando a porta do quarto se abriu, Clara estava ali, com uma expressão de desconfiança. "O que está fazendo aqui trancada, Ana?" perguntou Clara, com um tom que misturava irritação e curiosidade.
Apenas revisando os relatórios de Henrique, como sempre, respondeu Ana, tentando soar calma. Clara olhou ao redor do quarto, como se procurasse algo fora do lugar. Bom, espero que esteja realmente focada no trabalho, porque não vou tolerar distrações ou curiosidades desnecessárias. Ana assentiu, mas percebeu que Clara parecia mais inquieta do que o normal. Mais tarde, Ana decidiu agir rapidamente. Ela salvou as gravações da câmera em um pendrive e enviou uma cópia para seu e-mail pessoal, garantindo que tivesse provas caso algo acontecesse. Sentia-se aliviada por ter as evidências, mas sabia que precisava agir com cautela. Enquanto isso, Clara estava na sala de estar, falando ao telefone com um tom de voz elevado, que Ana conseguiu ouvir parcialmente do corredor. Quero que todo o sistema de segurança seja desligado imediatamente. Não quero mais câmeras funcionando nesta casa. Isso é final. Ana recuou silenciosamente, sentindo o pânico subir. Clara devia ter percebido que algo estava errado e estava tentando destruir as provas. Ana voltou ao quarto de Henrique e disse em um sussurro urgente: Henrique, eu encontrei algo que pode nos ajudar, mas precisamos ser rápidos. Clara está agindo e eu temo o que ela fará a seguir. Henrique piscou repetidamente, como se tentasse alertá-la de que algo mais estava por vir. Ana sentiu que estava pisando em areia movediça. As descobertas recentes e a ordem de Clara para desligar todo o sistema de câmeras deixavam claro que ela estava ficando sem tempo. Agora, mais do que nunca, proteger as provas era crucial. Naquela manhã, enquanto cuidava de Henrique, sentiu o peso da tensão no ar. Estava certa de que Clara estava arquitetando algo e precisaria manter-se alerta. Henrique, eu não vou desistir. Estou com você nisso, disse Ana em um sussurro, enquanto ajustava os lençóis. Henrique piscou levemente, como se estivesse reconhecendo suas palavras. Mais tarde, no corredor próximo à biblioteca, Clara surgiu como uma sombra, bloqueando a passagem de Ana. Podemos conversar, Ana? Clara perguntou, sua voz carregada de falsa cordialidade. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. Claro. Clara sorriu, mas era um sorriso gélido, sem nenhum calor. Tenho observado sua dedicação a Henrique. É admirável. Mas também acho que você está ultrapassando alguns limites. Apenas estou fazendo o meu trabalho, senhora. Meu objetivo é o bem-estar dele, respondeu Ana com calma. Clara inclinou-se levemente para frente, aproximando-se de Ana com olhos frios. Não me subestime, Ana. Eu vejo tudo. Sei que você tem mexido onde não devia. Talvez você acredite que é mais esperta do que realmente é. Ana manteve-se firme, mas sua garganta estava seca. Não sei do que está falando, senhora. Clara riu, mas o som foi curto e desdenhoso. Não se preocupe, eu vou dar um jeito em qualquer problema que você esteja tentando criar. Problemas? Ana tentou manter o tom de voz casual. Clara deu um passo para trás e ajustou o cabelo com uma calma inquietante. Sim, problemas. Eu não tolero traição, Ana. E se você continuar agindo de forma inadequada, vou garantir que sua carreira termine mais rápido do que começou. Ana sentiu o sangue ferver, mas sabia que reagir diretamente era exatamente o que Clara queria. Meu único foco é cuidar do Senhor, Henrique, respondeu firme, olhando nos olhos de Clara. Clara estreitou os olhos, claramente irritada com a resistência de Ana. Vamos ver quanto tempo mais você consegue manter essa fachada. Naquela noite, Ana sentiu um desconforto crescente. Algo não tom de Clara indicava que ela estava planejando uma retaliação. Com o pendrive das gravações escondido em sua bolsa e os documentos organizados em um envelope, Ana decidiu agir. Ela enviou uma mensagem a um amigo advogado de confiança, explicando que tinha informações importantes e precisava de uma consulta urgente. Planejava sair da mansão no dia seguinte para encontrar o contato e entregar as provas. Mas antes que pudesse executar seu plano, Vicente bateu à porta de seu quarto. Senhorita Ana, pode vir comigo?
disse ele com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Perguntou Ana, apreensiva. Vicente hesitou. Clara está acusando você de algo sério. Acho que ela está tentando armá-la. Vicente a levou até a sala de estar, onde Clara a esperava com um grupo de funcionários reunidos. Sobre a mesa havia uma série de objetos, um relógio caro, uma pulseira de ouro e um anel incrustado de diamantes. Ana, imagino que você tenha uma explicação para isso, disse Clara, cruzando os braços e gesticulando para os itens sobre a mesa. Ana olhou para os objetos confusa. Não sei do que está falando. Esses itens foram encontrados no seu quarto, escondidos na gaveta de sua cômoda. São meus e estavam desaparecidos há semanas, disse Clara em tom acusador. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso é impossível. Eu nunca pegaria nada disso. Então está dizendo que foram parar lá sozinhos? Clara perguntou, sua voz carregada de ironia. Ana olhou ao redor, mas os outros funcionários evitavam seu olhar. Ela percebeu que Clara estava encurralando-a, tentando minar sua credibilidade. Isso é uma armação, disse Ana com a voz firme. Eu sei o que está fazendo, Clara. Clara riu, mas havia uma ferocidade nos olhos dela. O que estou fazendo, Ana? Por favor, me ilumine. Você está tentando me desacreditar porque sabe que estou descobrindo a verdade sobre o que aconteceu com Henrique, rebateu Ana. O silêncio na sala ficou pesado. Clara se aproximou, o rosto a centímetros de Ana. Cuidado com as acusações que faz, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Antes que Ana pudesse responder, Clara virou-se para Vicente e ordenou. Chame a polícia. Quero que eles resolvam isso agora. O confronto na sala de estar deixou Ana abalada, mas não quebrada. Ela sabia que Clara estava em pânico, tentando desesperadamente encobrir seus crimes. Com as provas em sua posse, Ana precisava agir rápido. Não podia se dar ao luxo de hesitar enquanto Clara ganhava vantagem. Mais tarde naquela noite, Ana trancou-se em seu quarto. Com o pendrive e os documentos organizados em uma pasta, ela pegou seu celular e enviou uma mensagem para Lucas, um amigo advogado de confiança. Preciso de sua ajuda. É urgente. Tenho provas importantes que comprometem alguém perigoso. Podemos nos encontrar amanhã cedo? A resposta veio quase de imediato. Claro, encontre-me no café ao lado do escritório às 9 horas. Vamos resolver isso. Aliviada, Ana colocou o celular de lado e começou a revisar os papéis novamente. Cada número, transação e assinatura eram como peças de um quebra-cabeça que Clara tentava desesperadamente manter fora de vista. Ela olhou para a cama de Henrique em um dos monitores que instalara no quarto dele para observá-lo à distância. Não se preocupe, Henrique, estou quase lá. Na manhã seguinte, Ana levantou cedo, arrumou suas coisas e deixou a pasta cuidadosamente escondida em sua bolsa. O relógio marcava 8h30 quando ela atravessou o corredor, sentindo a tensão no ar. O silêncio da mansão parecia mais pesado, como se Clara soubesse que algo estava prestes a acontecer. Quando Ana desceu a escada, Vicente aproximou-se rapidamente. Senhorita Ana, tome cuidado. Clara está de olho em você. Ela chamou alguém ontem à noite. Não sei quem, mas parecia sério. Ana agradeceu com um aceno, a adrenalina aumentando. Obrigada, Vicente. Prometo que vou tomar cuidado. Ana saiu da mansão e entrou em seu carro, dirigindo em direção ao café onde encontraria Lucas. Ela revisava mentalmente o plano, entregar as provas ao advogado e pedir orientação sobre como proceder com segurança. No entanto, quando chegou ao café, algo estava errado. O telefone de Lucas foi direto para a caixa postal e ele não estava no local combinado. Ana começou a sentir um arrepio na espinha quando uma mensagem chegou em seu celular, desta vez de um número desconhecido. Você realmente achou que seria tão fácil, Ana? Ela olhou ao redor, o coração disparado. Não havia ninguém familiar por perto, mas a sensação de estar sendo observada era esmagadora.
Decidindo não perder mais tempo, Ana entrou no carro novamente e dirigiu até o escritório de Lucas. Chegando lá, encontrou a porta do escritório fechada e um recado deixado na recepção. Lucas saiu em uma emergência pessoal hoje. Ele pediu que qualquer assunto fosse redirecionado para amanhã, disse a recepcionista educadamente. Ana sentiu o pânico tomar conta. Lucas não teria cancelado o encontro sem avisá-la. Clara estava interferindo. De volta à mansão, Ana entrou pelo portão com passos rápidos, carregando sua bolsa com ainda mais cuidado. Clara estava na sala de estar, como se estivesse esperando por ela, com uma taça de vinho na mão e uma expressão vitoriosa no rosto. "Teve um dia produtivo, Ana?" perguntou Clara, o tom carregado de sarcasmo. Ana não respondeu, mas sabia que Clara percebia sua tensão. "Ah, não vai me contar?" "Bem, talvez eu deva contar a você. Eu sei que você tentou encontrar alguém hoje. Sei que você tem algo que acha que pode me incriminar." Clara levantou-se, a taça ainda na mão. "Você é esperta, Ana, mas não é esperta o suficiente. O que você fez com Lucas?" Ana perguntou, a voz firme. "Lucas? Ah, ele está bem, por enquanto. Mas se eu fosse você, pararia com essas tentativas idiotas de, como você diz, fazer justiça." Ana apertou o punho ao redor da alça da bolsa, mas não deixou Clara perceber. "Se está tão confiante, por que não deixa a polícia decidir?" Clara deu uma risada curta, sem humor. "Porque a polícia não vai acreditar em você. Mas sabe, Ana, estou ficando cansada desse jogo. Então vou te dar uma escolha. Saia desta casa hoje mesmo e nunca mais volte. Não se meta onde não é chamada e eu posso deixar você em paz." "E se eu não sair?" perguntou Ana, cruzando os braços. Clara deu um passo à frente, o rosto a centímetros de Ana. "Se não sair, vou garantir que você se arrependa profundamente." Clara aproximou-se ainda mais e sussurrou com um sorriso frio. "Está preparada para jogar sujo, Ana?" "Porque eu estou." Ana deixou o confronto com Clara, sentindo que estava cada vez mais encurralada. Clara estava no controle da mansão, manipulando os funcionários, monitorando cada movimento e agora claramente disposta a usar qualquer meio para silenciá-la. De volta ao quarto de Henrique, Ana trancou a porta e afundou na cadeira ao lado da cama dele. Pegou sua mão e falou suavemente, tentando esconder seu próprio nervosismo. "Henrique, preciso de sua ajuda agora mais do que nunca. Clara está ficando mais perigosa. Se você puder me dar qualquer pista, qualquer confirmação, isso pode nos salvar." Os olhos de Henrique moveram-se levemente em sua direção e Ana sentiu uma fagulha de esperança. Ela pegou o bloco de notas e uma caneta que havia deixado no quarto e desenhou o alfabeto novamente, com letras grandes. "Sei que é difícil, mas preciso que você tente escrever algo para mim. Você pode fazer isso?" perguntou Ana, aproximando-se com paciência. Henrique piscou uma vez, depois outra, confirmando que estava disposto a tentar. Com um esforço cuidadoso, Ana colocou a caneta na mão de Henrique e a segurou suavemente, guiando-a para que ele pudesse escolher as letras. "Vamos começar. Basta mover um pouco a mão para indicar a letra certa, ok?" Henrique fez um pequeno movimento, apontando vagamente para a letra P. "P. Ótimo." Ana esperou, ajudando a mover a caneta novamente. Henrique apontou para E, P, I. Letra por letra, Henrique formou uma palavra, perigo. Quando terminaram, Ana sentiu um nó na garganta. Era uma mensagem simples, mas cheia de peso. Henrique estava tentando alertá-la de algo iminente. "Perigo? Clara está tentando fazer algo agora?" perguntou Ana, tentando decifrar. Henrique piscou 2 vezes, com mais força do que o normal. "Tudo bem, eu vou me preparar. Prometo que vou proteger você." Naquela noite, Ana começou a organizar suas provas e planejar sua próxima jogada. Precisava de um plano claro para sair da mansão com os documentos e o pendrive. Sabia que Clara estava atenta a todos os seus passos e agora cada movimento deveria ser calculado. Enquanto revisava suas anotações no quarto, ouviu vozes no corredor.
Espiou pela porta entreaberta e viu Clara conversando com um homem robusto de terno preto. Não quero mais problemas. Resolva isso hoje mesmo, disse Clara, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. O homem assentiu e seguiu para outro corredor, enquanto Clara retornava para a sala principal. Ana recuou para dentro do quarto, o coração disparado. Clara contratara alguém para removê-la, talvez à força. Ela pegou o celular e enviou outra mensagem para Lucas. Preciso sair daqui agora. Clara está agindo. Me encontre o mais rápido possível. Estou enviando minha localização. Sem perder tempo, Ana voltou ao quarto de Henrique e se aproximou dele. Henrique, ela contratou alguém para me tirar daqui, mas eu não vou desistir de você. Vou sair desta casa com as provas e com uma forma de te ajudar. Henrique piscou lentamente, como se estivesse agradecendo. Ana começou a guardar seus pertences, mas decidiu que precisava ter uma prova ainda mais contundente antes de sair. Com o bloco de notas onde Henrique escreveu "perigo", ela retornou ao quarto pela última vez antes de sua tentativa de fuga. Enquanto revisava os arquivos do pendrive pela última vez, ouviu passos no corredor. Antes que pudesse reagir, a porta foi aberta abruptamente e o homem robusto que ela havia visto antes entrou no quarto. "Hora de ir, moça! Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser", disse ele em um tom ameaçador. Ana recuou, agarrando a bolsa com as provas contra Clara. "Eu não vou a lugar nenhum. Não é uma escolha. Clara quer que você saia agora, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça." O homem deu um passo à frente, mas antes que pudesse alcançá-la, Ana pegou o bloco de notas com a palavra "perigo" e o levantou na direção de Henrique. "Você realmente quer fazer isso na frente dele? Ele sabe o que está acontecendo. Você está apenas confirmando que tudo isso é verdade." O homem hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça impaciente. "Isso não me interessa." Ana deu um passo para trás, agarrando firmemente a bolsa enquanto dizia: "Se você acha que Clara pode me parar, ela está muito enganada." O homem deu outro passo à frente e Ana percebeu que precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. Ana estava encurralada. O homem robusto avançava lentamente, mas de forma ameaçadora. Ela apertou a bolsa contra o corpo, sabendo que dentro dela estavam as únicas provas que poderiam salvar Henrique e expor Clara. Antes que ele pudesse alcançá-la, a porta do quarto abriu-se novamente. Vicente entrou com pressa, a expressão preocupada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o mordomo, colocando-se entre Ana e o homem. "Ordem de Clara, a enfermeira está fora da mansão hoje", respondeu o homem, cruzando os braços. Vicente não hesitou. "Clara me deu instruções claras para garantir a segurança dos empregados. Isso não inclui arrastá-los à força." Ana olhou para Vicente, surpresa e esperançosa. Ele virou-se para ela, os olhos transmitindo um aviso silencioso. "Senhorita Ana, venha comigo. Há algo que preciso mostrar." Sem esperar resposta, Vicente pegou o braço de Ana e a puxou para fora do quarto. O homem robusto hesitou, mas parecia relutante em desobedecer alguém de confiança como Vicente. "Isso não está resolvido", disse o homem enquanto eles saíam. No corredor, Ana sussurrou para Vicente: "Por que está me ajudando? Já vi coisas demais nesta casa para ficar calado. Você tem coragem, Ana. Não posso deixar que Clara faça isso com você ou com o Sr. Henrique." Vicente a conduziu para o andar inferior, onde um pequeno acesso lateral levava à garagem. "Pegue seu carro e saia imediatamente. Leve essas provas para quem puder ajudá-lo. Eu distrairei Clara e qualquer um que tentar detê-la." Ana segurou a mão dele, a gratidão estampada em seu rosto. "Não sei como agradecer, Vicente. Você pode estar se arriscando muito. Não se preocupe comigo, apenas faça o que precisa ser feito." Ana correu até a garagem e entrou no carro. Colocou a bolsa ao lado, os dedos tremendo enquanto ligava o motor. Assim que saiu da propriedade, sentiu uma onda de alívio momentâneo, mas sabia que ainda não estava fora de perigo.
Enquanto dirigia pela estrada deserta que cercava a mansão, olhou pelo retrovisor e viu algo que fez seu coração disparar. Faróis. Um SUV preto aproximava-se rapidamente, e Ana sabia que não era coincidência. Clara não iria deixá-la escapar tão facilmente. Acelerando, Ana tentou manter distância, mas o SUV encurtava o espaço entre eles a cada segundo. A estrada sinuosa não ajudava, e o peso das provas ao seu lado tornava o momento ainda mais angustiante. De repente, uma caminhonete apareceu à frente, bloqueando a estrada. Ana pisou no freio, o carro derrapando até parar. Do SUV atrás dela, 2 homens saíram armados e com expressões severas. Ana olhou ao redor, procurando uma rota de fuga, mas estava cercada. O homem robusto que a confrontara mais cedo saiu da caminhonete e se aproximou da janela de Ana, sorrindo com malícia. Achei que seria mais difícil te pegar. Clara mandou um recado. Ou você entrega o que tem, ou esse passeio termina aqui. A mansão Moretti parecia mais viva do que nunca, mas agora, pelas razões certas. Os carros da polícia cercavam a propriedade, suas luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas elegantes. Policiais moviam-se rapidamente pelos cômodos, reunindo as provas que Ana entregara à justiça. Clara foi escoltada para fora, algemada, mas com a postura altiva de quem ainda acreditava ter o controle da situação. Ana observava à distância, dividida entre alívio e um sentimento de inquietação. Sabia que Clara estava fora de cena, mas a rede de corrupção que Henrique mencionara ainda pairava como uma sombra. Clara virou-se para Ana antes de entrar na viatura policial. Você acha que ganhou, Ana? Isso está longe de acabar. Pessoas como você não têm ideia do que enfrentam. Ana manteve o olhar firme, mas por dentro sentia o peso das palavras de Clara. Com Clara fora da mansão, os funcionários pareciam aliviados, embora alguns ainda evitassem fazer contato direto. Vicente aproximou-se de Ana enquanto ela revisava os documentos restantes com Lucas e o detetive responsável. Você fez o que muitos de nós nunca tivemos coragem de fazer, senhorita Ana, disse Vicente. Se não fosse por você, essa casa nunca teria luz novamente. Ana tocou brevemente o ombro dele, grata pela ajuda que ele havia oferecido. Sem você, Vicente, eu não teria conseguido. Obrigada por acreditar que isso era possível. Mais tarde, Ana subiu ao quarto de Henrique. Ele estava sentado na cama, os olhos mais atentos e vivos do que nunca. Ao vê-la entrar, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Clara está fora? Perguntou ele, a voz ainda rouca, mas mais clara. Ana sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Sim, ela foi levada. Mas você estava certo. Ernesto Delgado está por trás de tudo e precisamos continuar. Henrique assentiu lentamente. Quero confrontá-la. Ana olhou para ele surpresa. Tem certeza? Sim, preciso encerrar isso. Com autorização da polícia, Clara foi levada de volta à mansão, escoltada por 2 policiais para um breve confronto com Henrique. Ao entrar no quarto, seu olhar desdenhoso não escondia o ressentimento. Henrique, você está acordado, disse Clara, sua voz carregada de ironia. Que milagre! Henrique, mesmo sentado em sua cadeira de rodas, ergueu o queixo, encarando-a com firmeza. Você perdeu, Clara. Sua ganância destruiu tudo. Clara riu, mas seu tom era amargo. Não foi ganância, Henrique, foi sobrevivência. Você sempre quis controlar tudo, os negócios, o dinheiro, até a mim. Eu apenas tomei o que merecia. Você quase me matou, respondeu Henrique, a voz ganhando mais força. Isso foi um acidente, gritou Clara, sua fachada de controle começando a ruir. Eu não planejei isso, mas, admito, não fiz nada para impedir. Henrique a olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Você escolheu destruir tudo. Mas agora é o fim. Os policiais conduziram Clara para fora, enquanto ela murmurava ameaças vazias.
Isso não acabou, Henrique. Você acha que vai vencer, mas não sabe o que está por vir. Henrique observou enquanto ela desaparecia no corredor. Quando a porta se fechou, ele olhou para Ana. Finalmente, livre. Com o avanço da investigação, as provas contra Ernesto Delgado começaram a ganhar peso. As transações fraudulentas que Henrique havia identificado estavam conectadas a um esquema maior de corrupção corporativa envolvendo figuras políticas e empresários. No dia seguinte, enquanto Ana e Henrique revisavam documentos com Lucas, o detetive principal entrou na sala com uma expressão de satisfação. Conseguimos. Ernesto Delgado foi localizado em um esconderijo no exterior. Ele foi detido e as investigações estão avançando. Ana olhou para Henrique, o alívio em seus olhos. Isso é o começo do fim, Henrique. Ele sorriu, apertando a mão dela. E um novo começo, para nós dois. Antes de o detetive sair, entregou a Ana um envelope encontrado na casa de Ernesto. Dentro havia uma única frase escrita à mão. Ainda existem peças no tabuleiro que você não conhece. A manhã seguinte, a captura de Clara trouxe uma estranha calmaria para a mansão Moretti. A propriedade, antes cercada por segredos e tensão, parecia respirar aliviada pela primeira vez. Policiais ainda caminhavam pelos corredores, coletando os últimos vestígios de provas, mas o centro do furacão havia sido removido. Ana estava no jardim, observando os raios dourados de sol iluminarem o lugar. Sentia-se esgotada, mas algo dentro dela havia mudado. Por meses, vivera apenas para cuidar de Henrique, concentrada em salvar a vida de um homem cuja humanidade parecia esquecida. Agora, ela entendia que sua luta ia além da recuperação dele. Era sobre restaurar dignidade, lutar contra injustiças e, de alguma forma, encontrar um propósito maior para sua própria vida. Vicente aproximou-se, carregando uma xícara de café. "Acho que você pode precisar disso", disse ele, oferecendo o copo com um sorriso discreto. Ana aceitou grata. "Obrigada, Vicente. Não sei como conseguimos, mas finalmente parece que estamos vendo luz no fim do túnel." Vicente assentiu. "Você foi além do que qualquer um de nós imaginava. No início, achamos que estava apenas aqui para cumprir sua função, mas você transformou essa casa. Transformou o Senhor." Henrique. As palavras de Vicente ecoaram em Ana, que refletiu sobre tudo o que havia passado. O som das primeiras piscadas de Henrique, a descoberta das anotações, os confrontos com Clara e até os momentos em que duvidara de si mesma. Percebeu que não era mais a mesma enfermeira que entrou naquela mansão semanas atrás. "Não sei se era minha função, Vicente. Acho que foi meu caminho", respondeu Ana, mais para si mesma do que para ele. Henrique, agora mais consciente e firme, pediu para ver Clara antes que ela fosse transferida para a prisão. A decisão surpreendeu Ana, mas ela sabia que isso era algo que ele precisava enfrentar. Clara foi trazida ao quarto, escoltada por 2 policiais. Ela estava algemada, mas sua postura continuava desafiadora. Seus olhos brilharam com ironia ao ver Henrique sentado na cama. "Ora, vejam só, o grande Henrique Moretti, finalmente acordado. Foi preciso tudo isso para você perceber que nunca teve o controle?" Henrique ergueu o olhar, sua expressão calma, mas firme. "Controle? Clara, eu tinha confiança em você, mas você escolheu destruir isso." Clara riu amargamente. "Confiança? Você só queria alguém para fazer parte do seu mundo perfeito, mas nunca pensou em como eu me sentia. Sempre fui uma peça no seu tabuleiro, Henrique. Tomei o que merecia porque você nunca me deu outra escolha." "Você teve escolhas, Clara, todos temos. Você escolheu a ganância." Clara estreitou os olhos, sua expressão endurecendo. "E você acha que está livre disso? Seu dinheiro, sua obsessão por controle, tudo isso o colocou aqui." Henrique respirou fundo, segurando as emoções. "Talvez, mas agora escolho algo diferente. Escolho não ser sua vítima." As palavras de Henrique atingiram Clara como um golpe.
Por um breve momento, sua fachada altiva pareceu rachar, mas ela rapidamente a recompôs. Você acha que venceu, mas isso está longe de acabar, disse Clara, antes de ser levada pelos policiais. Quando a porta se fechou, Henrique olhou para Ana, a exaustão e o alívio misturados em sua expressão. Acabou, disse ele, quase em um sussurro. Sim, Henrique, acabou. Nas horas que se seguiram, Ana dedicou-se a revisar os documentos da fundação que Henrique estava ajudando a construir. A jornada, que começou como uma tarefa profissional, tornou-se uma missão pessoal. Lucas, o advogado, apareceu com boas notícias. As investigações avançavam rapidamente e as provas entregues contra Ernesto Delgado eram suficientes para garantir que ele enfrentaria a justiça. Enquanto Henrique recuperava suas forças, Ana percebeu que sua própria transformação também estava completa. Ela havia entrado na mansão como uma enfermeira dedicada, mas agora sentia-se parte de algo maior. Não era apenas sobre salvar uma vida, era sobre dar propósito à luta de Henrique e à sua própria jornada. Naquela noite, Ana sentou-se ao lado de Henrique, que estava na cama lendo os primeiros rascunhos sobre os projetos da fundação. Você foi incrível hoje, disse Ana. Henrique ergueu o olhar sorrindo levemente. Não teria conseguido sem você. Não diga isso. Você teve a força para continuar. Só ajudei a mostrar o caminho. Henrique pegou a mão dela e a apertou com mais força do que antes. Você trouxe esperança. Ana sorriu, sentindo o peso das palavras. E você me mostrou que mesmo nas piores situações, podemos transformar tudo em algo bom. Ambos ficaram em silêncio por um momento, observando a noite lá fora, sentindo que algo verdadeiramente havia mudado. Enquanto Ana se preparava para sair do quarto, Henrique chamou-a novamente. Ana, obrigado por nunca desistir, mas ainda há mais que precisamos enfrentar. O som do monitor cardíaco reverberava pelo quarto. Ana olhou para Henrique com o coração disparado, sua mente se dividindo entre a preocupação e a esperança de que os eventos recentes fossem parte do progresso dele. Henrique, respire fundo, por favor. Concentre-se em mim, disse Ana, apertando sua mão com firmeza. Ela ajustou os níveis dos equipamentos ao lado da cama e observou enquanto os sinais vitais de Henrique começaram a estabilizar. O momento foi breve, mas Ana sabia que aquilo marcava uma transição importante. Henrique estava reagindo, ele estava tentando lutar. Quando ele finalmente abriu os olhos novamente, Ana sentiu uma onda de alívio. Você me assustou por um momento, mas sei que está aqui. Estamos nisso juntos, Henrique. Henrique piscou lentamente, uma vez, depois outra, confirmando que estava consciente. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Henrique acelerou de maneira impressionante. Com fisioterapia intensiva e o suporte emocional de Ana, ele conseguiu começar a mover os dedos com maior precisão e até esboçar pequenos sons que eventualmente formaram palavras. Ana, obrigado, disse ele, em um esforço visível, mas com uma voz que agora era compreensível. As palavras dela travaram na garganta por um momento, tamanha a emoção. Você não precisa agradecer. Tudo o que importa é que você está voltando para nós. Henrique segurou a mão dela com mais força do que antes, demonstrando que estava presente de maneira que ninguém imaginava possível meses atrás. Enquanto Henrique avançava, Ana refletia sobre tudo o que havia acontecido. Clara estava sob custódia, com as acusações contra ela se acumulando. A investigação agora envolvia sua conexão com Ricardo, o esquema de desvio de dinheiro e até sua possível tentativa de homicídio contra Henrique. Apesar disso, Ana sabia que havia muito trabalho pela frente. Henrique precisaria de tempo, cuidado e dedicação para se recuperar plenamente, mas sua força de vontade era inspiradora. Uma tarde, enquanto Henrique descansava na cama após uma sessão de fisioterapia, ele chamou por Ana. Preciso falar com você, disse ele, com voz ainda rouca, mas mais firme do que antes.
Ana sentou-se ao lado dele, sua atenção totalmente focada. O que foi, Henrique? Ele respirou fundo, sua voz carregada de emoção. Clara não estava sozinha. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer dizer? Ah, mais. Algo maior. Ricardo não era o chefe. Henrique fechou os olhos por um momento, exausto pelo esforço de falar, mas continuou. Preciso que você encontre as chaves. Escritório. Lá está tudo. Ana ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Você está dizendo que há mais provas no seu escritório? Algo que ainda não encontramos? Henrique piscou lentamente, confirmando. Determinado a ajudar Henrique a reconstruir sua vida, Ana começou a explorar o que ele havia mencionado. Ela encontrou um compartimento secreto em seu escritório, revelando uma caixa de segurança contendo documentos adicionais. Os papéis detalhavam contratos e transferências que iam além das ações de Clara e Ricardo, conectando-os a uma rede ainda maior de corrupção corporativa envolvendo outros executivos. À medida que Henrique se recuperava, ele começou a delinear seus planos para o futuro. Minha fortuna, disse ele, em uma conversa que exigiu todas as suas forças. Quero usá-la para algo maior. Como assim? Perguntou Ana, segurando sua mão. Henrique sorriu, seu rosto iluminado por uma determinação renovada. Quero criar um fundo para ajudar pessoas vulneráveis, saúde, justiça. Ana sentiu os olhos marejarem. Isso é lindo, Henrique, você tem o poder de transformar vidas. Henrique apertou sua mão levemente. Não teria conseguido sem você. Os primeiros raios de sol iluminavam os jardins da mansão Moretti, transformando a paisagem em um espetáculo dourado. Henrique estava sentado na varanda, respirando profundamente o ar fresco da manhã. Sua recuperação era visível. Embora ainda dependesse da cadeira de rodas, seu rosto exibia traços de força e serenidade que haviam sido restaurados após meses de luta. Ana surgiu com uma bandeja, trazendo café e pão fresco. Ao colocá-la na mesa ao lado de Henrique, ela o observou por um momento, sentindo um misto de admiração e alegria. Está pronto para mais um dia de conquistas? Perguntou ela, com um sorriso brincalhão. Henrique retribuiu o sorriso. Sempre, mas antes disso há algo que quero dizer. Ana sentou-se ao lado dele, curiosa. O que foi, Henrique? Henrique respirou fundo, sua voz mais forte do que nos meses anteriores. Você mudou minha vida, Ana. Quando tudo parecia perdido, você trouxe esperança. Não foi apenas seu cuidado, foi sua coragem, sua força, sua fé de que eu poderia voltar. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas tentou manter o tom leve. E você me mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios podemos nos levantar. Você também trouxe esperança para mim, Henrique. Ele estendeu a mão e segurou a dela com firmeza. Então, vamos continuar, juntos. Mais tarde naquele dia, Lucas chegou à mansão com uma notícia que todos esperavam. Conseguimos. Ernesto Delgado foi preso em uma operação internacional. Ele estava escondido em um resort de luxo em um país sem extradição. Mas nossas provas foram suficientes para forçar a cooperação das autoridades locais. Ana sentiu um peso ser aliviado de seus ombros. Isso significa que a rede foi desmantelada? Lucas assentiu. Ernesto era o centro das operações. Sem ele, a estrutura financeira do esquema colapsa. Claro, ainda pode haver peças menores para serem investigadas, mas o mais importante é que os líderes foram derrubados. Henrique, que havia permanecido em silêncio enquanto ouvia, ergueu o olhar. Finalmente, justiça. Lucas concordou. E tudo começou aqui, com vocês dois. A prisão de Ernesto Delgado desencadeou uma série de investigações em empresas que usavam seus serviços. Em poucos meses, a rede de corrupção foi desmantelada e Henrique usou sua influência para garantir que cada pessoa afetada tivesse justiça. Nos dias seguintes, Henrique e Ana concentraram-se no futuro.
A fundação que haviam criado, agora formalmente chamada Instituição Moretti pela Justiça e Esperança, começou a atrair apoio de pessoas influentes, bem como de vítimas que viam nela uma chance de recomeço. Durante uma reunião na biblioteca, Henrique fez questão de deixar claro o papel de Ana no projeto. Você não é apenas minha parceira nisso, Ana. Você é o coração dessa missão. Ela tentou protestar, mas ele foi firme. Sem você, eu não estaria aqui e essa fundação não existiria. Naquela noite, Ana estava no escritório, revisando os últimos detalhes de uma campanha pública da fundação, quando ouviu passos vindo do corredor. Henrique apareceu na porta, apoiado em uma bengala, sua postura mais firme do que nunca. Olha só o senhor. Moretti está cada vez mais forte, brincou Ana. Henrique riu suavemente e entrou, sentando-se ao lado dela. Estive pensando sobre tudo o que passou, sobre tudo o que fizemos. E o que concluiu? Perguntou Ana, fechando os papéis para dar-lhe toda a atenção. Henrique olhou diretamente para ela, seus olhos cheios de gratidão. Que o passado não pode nos definir, só o que fazemos daqui para frente. Quero que este lugar, esta casa, seja um símbolo disso, não de segredos e sofrimento, mas de transformação. Ana assentiu, sentindo a emoção nas palavras dele. E será, Henrique, já está sendo. Por tanto tempo achei que meu papel fosse limitado a ajudar outros a se reerguerem. Mas agora percebo que essa jornada me deu um propósito maior. Henrique não é o único que renasceu. Nos dias que seguiram, a mansão foi transformada em um centro de operações para a fundação. Henrique, agora com mais mobilidade, participou ativamente das reuniões, enquanto Ana liderava campanhas de conscientização. Durante o evento de lançamento oficial da fundação, Henrique fez um discurso que marcou a todos. A vida nos apresenta desafios que às vezes parecem insuperáveis, mas descobri que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar força e aliados. Agradeço a todos que acreditaram nessa missão, mas principalmente a uma pessoa, Ana. Sem ela, nada disso seria possível. Henrique desceu do púlpito e encontrou Ana nos bastidores, que o aguardava com um sorriso emocionado. Ele segurou sua mão uma última vez antes de voltar para o público. Sem você, nada disso seria possível, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela antes de encarar os presentes. Ana sorriu, sentindo o peso das palavras dele e a verdade que carregavam. Agora, seu lugar era ao lado de Henrique, construindo o futuro que ambos mereciam. De volta à mansão, Ana encontrou Henrique na varanda, observando as estrelas. Ela sentou-se ao lado dele, ambos silenciosos por um momento. Sabe, Henrique, há algo especial nessa jornada, disse Ana. Não apenas por tudo o que conquistamos, mas por quem nos tornamos. Henrique assentiu. E o que ainda seremos? Ele segurou sua mão e juntos olharam para o horizonte. Então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários, adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de curtir o vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!